Quanto mais me dedicava a aprender, compreender e ensinar, mais percebia quão longo seria o caminho. Mas eu queria, sim, ficar ali, cumprindo o papel que me deram eles de lhe contar histórias, ou o que me tinham dado os companheiros, de mudar a história, sob a máscara da professora que o governo mandou para ensinar gente grande a ler. Livro nenhum por enquanto. Todos os livros do mundo, um dia, depois. E esperando chegarem a hora e os sinais da possibilidade de mudar o que produzia tantas dores, sem perder, porém, o que era só beleza. Já me preparava para enviar aos companheiros, logo que se apresentasse a ocasião, segundo os complicados caminhos e códigos que havíamos estabelecido, uma mensagem a dizer que tudo estava correndo conforme o esperado. Aguardassem o sinal para o próximo passo. Mas não se preocupassem se a espera fosse longa. Na realidade, as mudanças eram muito mais lentas que nos sonhos, mas a hora chegaria. Com isso sonhei inúmeras noites, até aquela em que acordei na escuridão, ouvindo retalhos de conversa sussurrada junto à parede de taipa fina. Já chegaram até outra margem do rio. Diz que amanhã passam para cá, do exército parece, procurando gente estranha. Os moços que queriam fazer cooperativa nas terras de Ciríaco, o barbudo. Tonho, os cabras acharam, no meio da caatinga, baleado, já morto. Ele e o cavalo. Nem houve tempo para que a dúvida, a dor e o medo me dominassem. Já batiam a porta e eu sabia o que me diriam. Maria, corra, junte suas coisas. O caminhão das redes sai às 4. Corra, pelo amor de Deus. Eles sabiam, sem saber, muito mais sobre mim do que eu imaginava. Parti, deixando para trás, na escuridão, os vultos que me acompanharam até as portas traseiras do caminhão. Dezenas deles. Impossível contá-los nem despedir de cada um. Fecharam-se-me entre os fardos de rede. Nos olhos eu levava um pouco daquela água salobra. Na mochila velha, menos coisas do que trazia quando cheguei. Ninguém viria para aquele canto depois de mim. Muito bem. Este é o livro de Maria Valéria Rezende, Outros Cantos, que nós vamos conversar um pouquinho, a fim de tentar fazer com que essa leitura que eu terminei há pouco permaneça um pouco além. O livro da Maria Rezende tem o que os grandes livros têm. A capacidade de que, sim, em suas poucas palavras, em suas poucas linhas, esse é um livro pequeno de 146 páginas, de sintetizar uma parte da dor humana, uma parte da experiência da vida. E acho que, como Tolstói, essa experiência que marca, que fica, que compunge, que consola e que convida a fazer parte dela, é a experiência da dor. A personagem se chama Maria e é uma menina que, vivendo os rebuliços do movimento estudantil de uma ditadura militar naquela época, 1968, 1970, aceita o papel de professora do Mobral numa cidade cujo nome poético se chama Olho d'Água e fica no meio do deserto do sertão brasileiro. O livro é Outros Cantos porque ele é isso, né? É cantos porque a narrativa, o jeito de escrever de Maria Valéria Rezende é poético, com metáforas belíssimas. E é cantos porque o livro traz experiências da narradora que viveu na Argélia, que viveu no México, que viveu na França e, claro, em vários lugares do Brasil. Então é cantos de lugar e cantos de cantar. O livro é interessante porque permite que você faça uma aproximação entre um sertão de 1974, né? O livro ele termina assinado
como dezembro de 2014, 40 anos antes. Então, 1974, quando a personagem estava em Olho d'Água tentando ensinar as crianças as primeiras letras. Na verdade, ela vai para esse lugar por um vereador que quer levar o movimento do governo chamado Mobral, lembrem disso, procure aí na internet, para alfabetizar os adultos, principalmente os adultos que têm título de eleitor, que fica guardado junto do escritório do vereador, para que eles não percam. Então ela vai para lá para alfabetizar essas pessoas, mas as famílias já se sentem um pouco velhas para aprender coisas novas, e ela acaba tendo que criar uma turma de manhã para atender ao desejo das famílias e uma turma à tarde para atender ao desejo do Estado. A professora inicia seu trabalho depois de passar 4 meses, 5 meses, eu não lembro agora, esperando que a promessa se cumpra, e nesse período ela vai aprendendo o que é aquele lugar, vai conhecendo a solidariedade entre os miseráveis, o hábito de viver da fé, uma fé que é a única coisa que resta. Então, até no processo de educação, ela precisa pensar, porque você não pode tirar a fé de quem não tem mais nada, né? Então, ela convive com uma população que todos os dias, todos os meses do ano se compunge para fazer se livrar dos pecados, para que Deus possa trazer água para eles, porque quando Deus não traz água para eles, fica mais difícil, porque são obrigados a comprar água do dono. E o dono é uma figura que não existe, uma figura abstrata, que não existe personalizado, presentificado no romance. Ele é um espectro que é representado por capangas, que também são tão miseráveis quanto, mas estão por ali preparados para agir e evitar qualquer demanda que possa tirar as coisas da sua normalidade. E a normalidade é a miséria da maioria, no exercício permanente de ver morrer as crianças e de continuar tentando uma outra história. O livro de Maria Valéria Rezende tem várias passagens que mereceriam ser lidas com muita calma, além dessa que eu li agora, mas tem 2 coisas que ela vive tanto em Olho d'Água quanto na Argélia, que é que nessas 2 cidades pobres, né, a Argélia é até mais rica, a Argélia é o país, mas a Argel, se eu não me engano, é até mais rica do que Olho d'Água, mas tem um hábito de alguns habitantes dali, que é de deixar botijas d'água, né, botijas d'água, para que a pessoa que atravessa o sertão, quando chega ali seca, né, mastigada pelo sol, ela possa matar a sua sede para continuar aos poucos passos, para chegar na primeira casa. Isso também acontece em Argel. E é muito interessante pensar que num lugar onde a água vale mais do que tudo, os moradores se comprometam a deixar uma botija d'água disponível para quem chega. A outra parte muito bonita também é quando passa na cidade o cinematógrafo, né? Estamos em 1974, 1972, não sei. E o cinematógrafo seria uma espécie de cineasta ambulante, né? De cinema ambulante, alguém que leva o equipamento de cinema para cidades que não têm e que fazem projeção nas paredes das igrejas, nas paredes dos mercados, com toda a deficiência que tem nesses lugares. Então, uma personagem muito bonita, que é a Fátima, de uma unidade total, que passa a vida esperando o retorno do seu marido, que foi tentar a sorte na cidade grande. Ela vai contar a experiência de ver o seu filme, né?
e a projeção de um campo verde na parede do mercado, sem que haja uma noção de que aquilo ali é uma projeção. Então ela conta como se fez surgir ali aquela parede verde, aquela colina verde, e de repente vários cavalos, e eles vão enfrentar outros cavalos que estão vindo do outro lado, vários cavaleiros, eles atiram e caem mortos, etc, 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 e é sensacional. E quando eles ficam apaixonados, assim, que eles veem aqueles corpos ali no chão, eles de repente param e vem e acaba a luz. E o cara fala, não, espera, não acabou ainda não. E quando volta, o cinema está no processo de trás para frente, então ela vê, ela fala, foi mágico, porque de um milagre o homem que estava morto levanta e ele pula para o cavalo. Enfim, é uma história muito interessante, e a gente pensa que é extremamente possível, né? E a gente fica pensando como nós, pessoas da cidade, 2018, vivendo com os seus computadores e celulares conectados 24 horas por dia, como a gente não tem ideia do que é esse país hoje, e do que era esse país em 1970, do que era o analfabetismo, do que era o isolamento de parte da população. E hoje faz tudo parecer que há uma grande desigualdade, que há mesmo, mas que não se percebe o progresso que nós tivemos. Desse modo, também o livro é muito interessante porque a professora recebe do Mobral um material inspirado em Paulo Coelho, em Paulo Freire, inspirado em Paulo Freire. E só que a orientação do Mobral é que as palavras venham fora dos seus encaixes sociais e dos seus encaixes históricos, que as palavras surjam como mágica do nada, que não façam vínculos com uma realidade. Então o aluno vai aprender, digamos, o que é a neve, né? O que é a neve num lugar onde não existe nem água, não existe frio, né? Onde a pele envelhece com o trabalho permanente sob o sol, um trabalho quase escravo, que no final do mês equivaleria a 1/5 de um salário mínimo de 1974. Então é impressionante, vale muito a pena ler o livro de Maria Valéria Rezende. Eu gostei demais, provavelmente vou utilizá-lo no meu trabalho da faculdade. Ela ganhou o Jabuti de melhor livro de 2015. É muito gratificante ter lido. É aquele livro que, lembrando uma linda aluna que eu tive no Colégio Estadual Brasil-China, que eu emprestei um livro, a quem eu emprestei um livro, e quando faltavam 5, 10 páginas para terminar, eu ficava, e aí, terminou? Ela disse que não terminou porque ela estava com pena de se afastar daquelas histórias, porque depois ela ficaria órfã e teria que procurar outra história, outro livro. Esse é um livro que quando termina a gente fica grato, feliz e órfão, querendo que a história seja outra, mas se não for possível, que seja a mesma história. Até a próxima. Feliz 2019 pra gente. Boa sorte, Brasil.